Duas renovações de contratos estão gerando dor de cabeça na direção do tricolor. Nós vamos falar sobre Amuso e Pavon, o travamento destas negociações e os próximos passos, o motivo de ter travado. Vamos falar ainda sobre um convite que o Grêmio recebeu para jogar fora do Brasil durante a Copa do Mundo. E ainda um ranking super importante que faz o Grêmio se valorizar ainda mais lá na Europa. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve, ativa o sininho. Vamos juntos falar das últimas de Grêmio. E eu quero começar falando contigo sobre renovações de contratos. Nós temos dois jogadores que do ano passado para cá deram a volta por cima no elenco do Grêmio em importância. Estou falando de Amuso e de Pavon. Vamos começar pelo Amuso, né? O Amuso chega aqui no ano passado, ele enfrenta grandes dificuldades de adaptações, ele não consegue se adaptar ao futebol, ele não consegue se adaptar à língua. Foi assim, algo terrível pelo que se escuta e se vê do bastidor. O jogador sentiu muitas dificuldades. Ele começou a se entrosar com a turma depois da chegada do Arthur, depois da chegada do William. Aí a coisa começou a conversar. Por quê? Antes ele só tinha o Camilo para conversar praticamente no elenco. É claro, o Camilo nem titular era na época, nem se tinha uma esperança do Camilo ser aquele cara diferente, aquela coisa do time, né? Então, quando ele vê que aí começa a chegar gente maior e tudo mais, e ele tem uma relação bacana até para acontecer essa adaptação, ele começa a ser entendido e começa a entender como funcionava o processo. E ali o Amuso começa a crescer. Só que aí tem um grande problema agora. O Amuso tem um contrato terminando com o Grêmio no final dessa temporada. Ou seja, ele pode assinar um pré-contrato na próxima janela, que abre em julho. E esse, nesse momento, é um dos grandes problemas que o Grêmio tem. Porque já começou a conversar com o staff do jogador e nesse momento bate a questão do salário, bate a questão do custo. Embora o Amuso seja um dos jogadores que mais bem remunerados no elenco do Grêmio, o staff do atleta entende que pela forma como ele vem jogando, pelo destaque que ele vem tendo, ele merece uma valorização salarial. O Grêmio entende que o jogador cresceu, é verdade que vem demonstrando um bom futebol, que evoluiu. Só que o Grêmio também defende que enquanto ele estava mal, no início do seu contrato, quando ele chegou aqui nesse tempo de adaptação, o Grêmio também manteve a confiança no jogador. Então, nesse momento, o staff pede uma valorização, o Grêmio entende que o jogador, nesse momento, está, vamos dizer assim, retribuindo a confiança que lhe foi dada, né? Então, o Grêmio quer manter, principalmente porque o Amuso já tem um salário bem a nível, né, do nosso elenco hoje, é um dos mais valorizados. Em 2025, para você ter uma noção do que eu estou falando, ele fez, foram 5 gols, 3 assistências em 33 partidas. 33 partidas, 5 gols, 3 assistências. Neste ano, agora, são 16 jogos. 16 jogos. E ele tem 4 gols e 3 assistências. Então vejam, 16 jogos, 4 gols, 3 assistências neste ano. O ano passado, 33 partidas, 3 assistências, 5 gols. Ou seja, nesse ano, só nesse início de campeonato brasileiro, de gauchão e tudo mais, ele já está quase superando todo o ano passado, que foi o ano da chegada dele aqui. Então é nisso que o Grêmio está se apegando. Quando ele chegou aqui, ele também não estava legal, e a gente acreditou. E agora que ele está começando a dar uma valorizada, quer aumentar ainda mais. Então há essa discussão neste momento, mas fato é que a negociação está travada. Isso que eu ouvi nos bastidores sobre a situação do jogador. E ele não tem cláusula de renovação automática, tá, gente? Então não adianta ele bater meta, não tem meta. Então tem esse detalhe importante. Outro jogador também que está com a negociação travada é o Pavon. E o Pavon, eu nem preciso explicar muita coisa para vocês, né? Ele, como atacante, não deu certo. Não deu certo. Joga pela ponta direita, joga pela esquerda, não deu certo. Não deu certo. Como lateral, ele vem quebrando um galho. Vem jogando bem. Vem jogando bem. Não dá para dizer que ele vai mal. Não, ele vem jogando bem. Ele vem quebrando um galho.
Não é 100%. Claro que não, ele não é da posição, ele está sendo improvisado. Muita gente bateu, não, o Pavão é o nosso lateral. Não, o Pavão não é o nosso lateral. O Pavão é o nosso ponta que está sendo improvisado e está indo muito bem. Porque ele é o melhor que nós temos, mas não quer dizer que ele seja o melhor para a posição. É o melhor que nós temos neste momento. E o contrato dele também termina em dezembro, ou seja, em julho ele também pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Grêmio já conversa com o jogador, só que o que pega não é questão salarial, porque o staff do atleta entende que ele ganha no nível, né, do restante do elenco. O que pega para o Pavão nesse momento é a duração do vínculo, é a duração do contrato que o Grêmio oferece neste momento. A direção sinalizou com uma prorrogação até o final do ano que vem, ou seja, até dezembro de 2027. Só que o staff do atleta quer um período mais longo, quer um contrato maior. Entende que o Pavão merece um contrato aí de no mínimo 2 anos. E é isso que está pegando nesse momento. Questão de salário, questão, né, de financeira, tá tudo legal, tá tudo acordado. O grande ponto neste momento é tempo de contrato. O Grêmio quer até dezembro de 27. O staff entende que o Pavão merece um tempo maior. Ele já teve algumas sondagens do futebol argentino, só que aquela coisa toda, né? Futebol argentino não tem bala na agulha para pagar tão bem assim. Então, daqui a pouco, daqui dali, puxa daqui, puxa dali, consegue se acertar. Eu acredito que o Pavão vai acabar permanecendo por aqui sim, até porque ele ganhou esse espaço agora na lateral direita, vem jogando razoavelmente bem, embora esteja sendo improvisado. Eu repito, porque eu gosto de bater nessa tecla, porque nós não temos lateral. O Grêmio não tem lateral. Marcos Rocha não deu certo, o João Pedro está sempre lesionado e o Pavão está quebrando um galho. Se nós colocarmos na cabeça que nós temos um lateral e que o Pavão é o nosso lateral, não vai dar certo. A coisa ali na frente vai degringolar com toda certeza. Então, nesse momento, o Pavão está quebrando um galho. E nesse momento também a sua situação contratual está travada, assim como o Amuso. E no caso do Amuso, quero fazer um adendo importante aqui, porque o Amuso, ele é belga, né? Ele é belga. Então, ele lá na Europa tem uma questão importante porque facilitaria, né? Ele não precisaria ocupar uma vaga extracomunitária, uma vaga de estrangeiro lá no futebol europeu. Então isso é mais uma questão que chama a atenção do mercado de lá, além, claro, das atuações dele aqui no Grêmio. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas a gente precisa ver essa situação com muita atenção. Meus amigos, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like aqui, comenta. Teu like aqui embaixo me ajuda bastante, o YouTube vai recomendando o nosso canal para outros gremistas, para outras pessoas que querem ficar por dentro das notícias de Grêmio. Então, por favor, deixa o teu like aqui, sempre muito importante para o crescimento do nosso canal também. E te inscreve, tua participação também é fundamental, comenta aqui sobre os assuntos. Renovaria com o Pavão, renovaria com o Amuso, tu acha que o Amuso já ganha bem, tu acha que o Pavão tá ganhando bem, o tempo de contrato tá legal, não renovaria? Comenta tudo aqui, eu quero saber o que tu acha sobre toda essa história. Gurizada, quero falar com você sobre outra situação importante, porque nos últimos dias foi revelado um levantamento do CS Football Observatory, é o centro de pesquisa suíço, que estuda e analisa estatísticas do futebol. O que é, na verdade, isso? É um centro que ele fez um estudo sobre o uso das categorias de base, jogadores vindos das categorias de base nos campeonatos nacionais. Aqui no Brasil, nós temos um ponto importante. Aqui no Brasil, nós temos o Santos como o líder desse ranking, com 28% de jogadores, né, um pouco mais acima do Atlético Paranaense, que aparece com 27,5%. E o Grêmio aparece empatado praticamente ali com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ainda é o terceiro, o Grêmio vem em quarto, o Cruzeiro está com 24,2% e o Grêmio com 23,1%. O Grêmio vem em quarto ali, mas o Grêmio hoje é o quarto time do futebol brasileiro que mais utiliza a base, que mais utiliza jogadores oriundos das categorias de base. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Corinthians vem logo em seguida, fechando o top 5 com 16,7%. Por que isso é muito importante, Diogo? O que tem o Grêmio estar nesse ranking e estar tão bem colocado? Hoje o Grêmio é o quarto, como eu disse para vocês, porque isso ajuda a elevar o nome do Grêmio lá fora. O Grêmio acaba ganhando com esse ranking uma espécie de propaganda das suas categorias de base. Porque se o Grêmio tem um time formado pela sua categoria de base, sendo 23% no caso, né? Do time formado ali por sua categoria de base, 23% de minutos, importante.
para sua categoria de base? É porque a sua categoria de base tem competência para estar disputando. E quando se olha a posição do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e se tem esse fato do Grêmio estar usando durante 23%, né, 0,1 ali, a sua categoria de base, é porque alguma coisa de bom tem ali. É porque alguma coisa de proveito se tira daqueles jogadores. Então isso que acaba virando lá fora uma propaganda. Gurizada, para nós encerrarmos, eu quero falar contigo sobre outra situação bem importante, tá? O Grêmio recebeu um convite para jogar na Turquia, amistosos na Turquia, durante o período de parada para a Copa do Mundo. No final de maio, para o futebol brasileiro, para todo o futebol, né, no mundo todo, e aí todo mundo olha só para a Copa do Mundo. Quando para no futebol, vamos falar do nosso futebol brasileiro, quando para aqui no finalzinho de maio, aí depois só vai voltar no final de julho, serão cerca de 50 dias, onde os jogadores, alguns clubes darão férias, outros vão aproveitar para fazer uma intertemporada, enfim. Aqui no Grêmio ainda não está bem decidido como é que vai acontecer. Provavelmente vai ter ali um período de férias, porque o futebol começou mais cedo e no ano que vem deverá começar mais cedo também os estaduais. Então, muito provavelmente, os jogadores vão ganhar um período de férias e depois, claro, começa a preparação para a volta dos campeonatos aqui no Brasil. E o Grêmio recebe esse convite para poder fazer alguns jogos amistosos. A tendência é que o Grêmio rejeite, tá? O Grêmio rejeite. Primeiro, é importante colocar que tudo seria pago por essa proposta que foi feita ao Grêmio, esse grupo de empresários aí. Mas o Grêmio rejeita por duas questões importantes. A primeira delas, demoraria muito. Demoraria muito. Como é na Turquia, a viagem é longa, os jogadores vão estar de férias, depois retornam, aí tem aquele período de adaptação, então tem mais o risco de lesão, né? Porque aí é um jogo mais pegado, aquela coisa toda, os caras vão querer mostrar, fazer frente, mostrar, né, o seu bom futebol lá fora, então tem mais essa preocupação quanto às lesões e esse período de férias. E uma segunda questão importante, se preparar para o futebol brasileiro. O Grêmio entende que o seu grande foco no segundo semestre tem que ser aqui, porque é aqui que o Grêmio vai ganhar renda, é aqui que o Grêmio vai se garantir para o ano que vem acesso a Libertadores pela tabela do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio tanto quer. Tem a questão da Sul-Americana, que o Grêmio almeja, claro, passar para a próxima fase, que são as oitavas, e ir avançando até onde der, e quem sabe por que não chegar até a final. Inclusive o próprio Felipão já falou sobre isso, que a Sul-Americana deverá ser uma das prioridades do Grêmio. Castro disse que vai levando todo mundo junto, né? Vai levando todas as competições. Agora o Felipão já colocou a Sul-Americana. Então é uma questão que a gente vai saber nos próximos meses ainda, né? Mas o fato é que o Grêmio vê no futebol brasileiro, vê aqui a questão da Sul-Americana, vê da Copa do Brasil, vê do Brasileirão, a sua grande oportunidade para o segundo semestre. E qualquer coisa que fuja muito dessa regra, o Grêmio vê como uma possibilidade de acabar fugindo do seu grande foco. Então, nesse momento, o Grêmio não quer. A grande tendência é que o Grêmio rejeite essa proposta justamente por conta dessa situação. Diogo, mas aí daqui a pouco não ganhariam visibilidade, a exposição da marca, não ganhariam daqui a pouco alguma coisa lá fora? Pode ser que sim, mas neste momento o Grêmio foca aqui porque entende que aqui a rentabilidade pode ser muito maior e nesse momento, como é um momento de transição, o Grêmio entende que estar aqui é muito mais rentável ao clube, tá certo? Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia eu te trago por aqui. Tu acha que o Grêmio deveria viajar? Tu acha que o Grêmio deveria fazer esses amistosos fora? A gente não sabe ainda não tem fechado quem seriam essas equipes, quais seriam essas equipes, na verdade, mas, enfim, só mais adiante que quem sabe vai descobrir. Nesse momento, o Grêmio parece fechar as portas para isso. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!